Um carro elétrico 0 km bate no meio-fio a 20 km por hora. Uma pancada ridícula. O motorista sai ileso. O airbag nem precisa abrir. O carro segue rodando para a oficina credenciada. A seguradora sobe o veículo no elevador, avalia um leve arranhão no fundo, faz as contas e decreta: perda total. Direto para o desmanche. Parece uma loucura, não é? Mas por que isso está acontecendo todo dia? Porque nesse pequeno impacto embaixo do carro, o assoalho foi comprometido. E nos elétricos modernos, o assoalho é a bateria. No caso de um BYD Dolphin, hoje, fora da garantia, um pack novo de baterias custa entre 60 e 70 mil reais. Nós estamos falando de uma única peça que representa de 40 a 60% do valor total do carro no mercado. Existe uma tarifa completamente invisível na chamada revolução do carro elétrico. Um pedágio silencioso que não fica no painel da concessionária, mas que tem o poder de quebrar a adoção tecnológica e travar vendas de montadoras bilionárias. Hoje, a gente vai abrir o capô dessa guerra corporativa e entender a matemática assustadora que fez as seguradoras entrarem em pânico. E o mais bizarro, quem está pagando para evitar que essa bolha estoure neste exato momento? E não são os bancos. Para você entender a gravidade dessa crise, não olhe para a velocidade de carregamento. Olhe para a apólice. Se você ligar para uma corretora no Brasil hoje e cotar o seguro de um Toyota Corolla e de um BYD Dolphin, dois carros que estão brigando pelo mesmo cliente, na mesma faixa de preço, a surpresa não está no motor. A tarifa anual do elétrico costuma vir até 40% mais cara, e a franquia, frequentemente, 50% mais alta. Mas antes que alguém diga que isso é um golpe das seguradoras brasileiras, não é. Isso é um efeito cascata global. O mundo financeiro sofreu um curto-circuito. No ano passado, no Reino Unido, o mercado tradicional de seguros simplesmente fechou as portas para os carros elétricos. Gigantes financeiras, da noite para o dia, pararam de emitir apólices novas ou dobraram os valores sem aviso prévio. Por que esse pânico no mercado? Um estudo devastador publicado em 2024, o Mitchell Insurance Report, um dos relatórios globais mais temidos e respeitados sobre sinistralidade. Dissecou as garagens americanas e revelou um número que não aparece em comercial nenhum na TV. A frequência com que um carro elétrico é declarado como irrecuperável, ou seja, perda total, num único ano civil, saltou incríveis 27%. Passou de 8% para mais de 10% da frota sinistrada. Pense agora com a cabeça de um estrategista da BYD, da GWM ou da Tesla. Quando o cliente, pessoa física, ou pior ainda, um frotista, descobre que na hora de renovar a apólice vai precisar deixar o equivalente a uma moto 0 km por carro na mesa da seguradora, o cálculo de propriedade do carro desmorona. O cliente desiste, as vendas travam. Foi o que aconteceu com a gigante Hertz no começo do ano. Eles compraram 100 mil elétricos da Tesla. Meses depois, começaram a liquidar a frota, assumindo um prejuízo bilionário. O motivo oficial? Os danos por acidentes e o custo estratosférico de reparos destruíram a margem de lucro do aluguel. Se você é o fabricante, você precisa intervir imediatamente. O mercado financeiro virou as costas para o seu produto. É aqui que nasce um movimento corporativo desesperado, o Captive Insurance, ou seguro próprio. A BYD vai lá e compra uma seguradora falida na China, só para dominar a operação e emitir suas próprias apólices. No Brasil, essas montadoras costuram parcerias nos bastidores, sacrificando a margem para oferecer seguro grátis no primeiro ano, ou um pacote mágico nas taxas de financiamento. Isso tudo não é a montadora sendo carinhosa com seus clientes. Isso é um subsídio de guerra. Eles pegam o prejuízo invisível da oficina e camuflam esse risco dentro do banco da própria montadora para reduzir a resistência do cliente na hora da compra. Mas a pergunta de milhões de dólares é: por que a seguradora foge do elétrico como o diabo foge da cruz? O que existe dentro do projeto desse produto que pune quem dá uma batidinha? Todo prêmio de seguro, do seu celular a um navio cargueiro, se resume a uma equação tensa de dois fatores: frequência e severidade. O carro elétrico bate mais? Vamos olhar os dados. A verdade é que não. A taxa de colisão é na casa dos 2,7%, ou seja, menos de 3 carros a cada 100 batem severamente por ano. Isso é idêntico à taxa dos carros a combustão. E a tecnologia do elétrico até é melhor para a frenagem. O monstro não está na quantidade de acidentes, mas sim na severidade. O valor real resgatado do caixa a cada vez que um sinistro ocorre.
E essa severidade explode através de 3 falhas sistêmicas do elétrico, que nós vamos chamar aqui de triângulo da ruína residual. O primeiro vértice é a bateria estrutural, o cell to pack. Para baratear o custo final do carro elétrico na loja e ganhar mercado, a engenharia fez um movimento audacioso. Em vez da bateria ser só um tanque de energia blindado debaixo dos bancos, eles implementaram as tecnologias cell to pack e cell to chassis. A bateria virou o assoalho estrutural do carro, ela virou a espinha dorsal. Se você está numa fábrica, produzir isso é maravilhoso. Fica muito mais rápido, mais leve e mais barato fazer o chassi integrado. Mas na calçada, quando o carro raspa num paralelepípedo deslocado, é caos. Uma ralada no cárter de um Fiat Uno antigo exigia realinhar uma chapa de aço numa oficina qualquer. O mesmo arranhão num carro atual mexe num invólucro hiperpressurizado com células de lítio ativas. Seguradora não solda a bateria e fica torcendo para dar certo. Seguradora troca. O custo exorbitante da peça inteira, mais uma mão de obra ainda rara, que tem que ser qualificada em alta tensão, transforma um orçamento de pintura numa ordem de sucateamento. O que estamos vendo aqui é uma falha corporativa comum e perigosa. E tem um livro excelente chamado Pensando em Sistemas, de Donella Meadows, que explica exatamente isso. A montadora otimizou apenas a própria métrica, fabricar o chassi mais barato, e esqueceu que o carro não vive num vácuo, ele vive num sistema. O ganho da fábrica se tornou a ruína da oficina e da corretora de seguros. Inclusive, toda a diretoria deveria avaliar seus processos com esse framework. Vou deixar o link deste livro na descrição do vídeo. Segundo vértice, a hipersensorização exposta. O para-choque do carro a gasolina que você cresceu vendo era essencialmente um defletor de impacto, metal ou plástico inerte. O para-choque de um elétrico hipertecnológico carrega radares milimétricos autônomos, câmeras, lidar, sensores ultrassônicos integrados. Não existe mais um toquezinho na guia da garagem que custe pouco. Você rasgou uma rede de computação. A troca da peça simples não existe sem a calibração de software, que exige um elevador específico, padrões de fábrica e licenças digitais anuais, bem caras, que a oficininha do bairro, infelizmente, ainda não consegue ter. O tempo de conserto aumenta, o carro entra na fila e a seguradora sofre. Mas aqui nós precisamos destruir de uma vez uma falácia. Sempre tem aquele parente no WhatsApp que encaminha vídeos de explosão e diz: eles dão perda total porque o elétrico pega fogo sozinho. Falso. Testes rigorosos em túneis de prova de órgãos globais implacáveis, como o Euro NCAP, dão repetidas e sucessivas avaliações de 5 estrelas, pontuação máxima de segurança para a safra nova de elétricos das montadoras asiáticas e ocidentais. As novas células LFP, que equipam os chineses de hoje, suportam furo de prego, superaquecimento e resistem mais tempo a chamas do que a gasolina vazada em colisões dos carros com motor a combustão. Ele é uma fortaleza tecnológica para sua integridade física, no caso de um acidente. O que o carro elétrico falha miseravelmente em defender é o extrato da sua conta bancária. E o terceiro vértice do triângulo, o colapso residual. O que acontece quando o carro é frágil para segurar, demora 4 meses na fila de peças importadas e bate de frente com o mercado de usados? Depreciação forte. Se a taxa do seguro para um elétrico 2024 de segunda mão custar um absurdo, o consumidor comum não compra o usado. E se não há mercado secundário girando, o primeiro comprador, o entusiasta do ciclo inicial de adoção, toma a paulada da desvalorização inteira nas costas. Um carro que não gira depois de 3 anos torna-se um peso de papel obsoleto na indústria de base. Como a gente sai desse abismo antes que o mercado congele? Existem relatórios, como o do Rocky Mountain Institute, apontando a solução. A verdadeira fronteira salvadora não vem de manobras das seguradoras, subsídios estatais ou taxas imensas. Ela virá de um redesenho total do produto, chamado Design for Repair, projeto focado em reparo. No curto prazo, veremos o chassi não como um bloco monolítico, selado e impenetrável. As baterias virão em blocos individuais de cassetes, formando uma bateria maior. Um arranhão na guia, a oficina puxa os dados com o notebook, identifica os 2 cassetes dos 12 que foram avariados, tira, coloca 2 novos. O orçamento volta para o normal e a seguradora suspira de alívio. Mas isso ainda vai levar alguns anos para acontecer. A verdade indigesta aqui é: as gigantes chinesas engoliram o mundo
jogando com o preço de venda na loja. Tudo é lindo na planilha de entrega. O problema dessa guerra não é vender os elétricos. É o dia 2 ou 3. É sustentar o carro rodando sem arruinar financeiramente o ecossistema invisível que precisa protegê-lo. Mas existe uma ameaça corporativa muito maior do que a fúria das seguradoras. Porque enquanto o mercado financeiro tenta colocar preços absurdos ou criar subsídios para se proteger do elétrico, uma rede nacional, com milhares de revendas tradicionais espalhadas, não quer saber do elétrico. Ela, na verdade, trabalha ativa e silenciosamente para não vender o veículo elétrico. O motor elétrico ameaça de morte o lucro primário deles, a mecânica suja, a graxa, a correia dentada, a vela, os bicos injetores. Como as concessionárias operam essa sabotagem da transição por trás das cortinas e por que elas temem tanto o elétrico no Brasil e no mundo, essa conta e as ameaças dessa transição eu entrego para você em detalhes e em dados reveladores no vídeo que já está bem aqui na sua tela. Não quebre o ritmo, clica aí e a gente continua essa conversa do outro lado.